Oi pessoal, vamos falar mais sobre a história da Grécia Antiga, no período do século XII ao VII, que muitos historiadores chamam de Idade das Trevas, pela falta de conhecimento que nós temos, devido à falta de achados arqueológicos. Conhecemos bem a civilização palaciana, minoica, micênica, que foi até o século XII, e a civilização a partir do século VII, né? Quando começa o período arcaico da Grécia, tem achados abundantes sobre esse período, sobre esses dois períodos, né? Mas entre eles tem poucos achados, do século XII ao VII. A civilização micênica, ela chegou ao fim por ela mesma, pela concentração que havia de poder no palácio e o descontentamento e os conflitos das cidades. Mas também houve a invasão dos dórios, um povo grego que veio do norte e passou pelo meio do continente grego, chegando até o sul do Peloponeso. E essa invasão dória fez com que muitos gregos saíssem, principalmente os jônios e os eólios, saíssem e fossem em direção à Ásia, né? Até fundaram a Eólia, a Jônia, na costa asiática. Não tinha mais a escrita, né? Os gregos não tinham mais a escrita, que era usada para fazer o registro das transações comerciais, o inventário das propriedades, da produção, inventário fiscal. A população grega, seguindo esse desmantelamento político, ela também teve uma queda na sua economia, no seu modo de vida, uma piora, né? Voltou a ser pastoril, né? Deixando de fazer trocas com as outras cidades gregas e também com o exterior. A cerâmica que hoje se acha desse período, ela é pobre, em vista do que já foi, em vista a cerâmica minoica, ela era rica, né? Depois vai se tornar, ela não vai ter mais representações de animais, de plantações. Uma outra coisa que contribui para o nosso desconhecimento desse período é que não haverá mais, vai ser muito reduzido, os túmulos individuais. Os túmulos individuais guardavam urnas onde eram colocadas as cinzas do morto, e na urna eram escritos orações fúnebres, orações dirigidas a deuses. Agora, os restos, as cinzas, serão guardadas coletivamente, fora a inumação, né? O enterro vai aumentar. Só que tem uma coisa, o autor que nós estamos usando agora, o François Lefebvre, ele não coloca a Idade das Trevas como indo do século XII ao VII, mas como indo do século XII ao X. Então ele reduziu esse período porque ele é baseado em achados mais recentes. Ele diz que a Grécia voltou a se desenvolver economicamente, suas trocas, já a partir do século X. Ele fala de uma taça que foi encontrada numa cidade síria,
uma taça que veio da Eubéia, que é uma cidade que fica ao norte de Atenas. E também da Eubéia foi achada uma taça lá na Itália, uma taça do século X. No século X, do século X também se achou uma taça em Atenas com um grafismo novo, bem desenvolvido, uma arte impressionante, aquela de meandros, né? Vai ser o início do que vai se chamar arte geométrica, período geométrico na Grécia. Também se achou um túmulo de uma mulher que foi chamada, quando foi encontrado esse túmulo, essa mulher foi chamada de Rich Lady, porque o túmulo dela tinha uma urna com cinzas só dela e tinha estatuetas de animais, estatuetas que indicavam a propriedade dela, indicando que ela pertencia a uma aristocracia. E havendo aristocracia, havendo famílias ricas, sugere que há produção de riqueza, que há trabalho, que há trabalhadores, que há divisão social, há uma retomada na produção. Talvez não se tenha mais registros desse período, porque muitos eram feitos em meios que apodreciam, papiros e peles de animais, mas a partir do 10º são mais encontrados inscrições e também pinturas nas cerâmicas que nós achamos hoje. Pinturas de plantações, de animais, inscrições com anotações relacionadas a trocas comerciais e também orações para divindades. Então, o que começa a ver no século X, IX, é uma retomada nas trocas comerciais entre as cidades e também com o exterior, principalmente com a Ásia. E nessas trocas, essas trocas comerciais também são trocas, há uma difusão da língua grega e do novo alfabeto, que é reintroduzido pelo aprendizado com os fenícios, né? E também a construção de templos novos, né? Não havia templos, a adoração aos deuses era feita baseada em famílias, baseada em comunidades menores. Vai ser construído o templo no século IX. Do século IX se achou, aliás, do século VIII se achou o Heraion, na cidade de Samos, que é um templo para a deusa Hera, que é considerado o primeiro templo para uma divindade grega. As cidades, elas vão se desenvolver através de um processo através de uma colonização. Haverá colonização, não como nós conhecemos, colonização a partir do início da modernidade, que é um país usa o outro como entreposto comercial, mas a colonização nesse período da Grécia vai ser uma cidade vai enviar um embaixador que vai fundar uma nova cidade, que vai delimitar o território, vai criar leis, e ela vai ser independente da metrópole.
vai ser uma cidade de verdade. E vai fazer trocas comerciais com a metrópole. Um outro processo pelo qual as cidades vão passar, que vai torná-las as cidades-estado, as poleis gregas, vão ser as cidades, por um processo chamado cinecismo, elas vão incorporar cidades próximas ao seu território. Por exemplo, a cidade de Atenas, ela vai incorporar cidades próximas a ela. Vai incorporar Eleusis e Salamina, né? Aumentando o seu território, aumentando o seu poder. O homem dessas cidades, ele vai levar adiante a virtude do herói homérico. A virtude do herói homérico era da coragem, dos grandes feitos. O cidadão, ele vai ter o agon, disputa nos Jogos Olímpicos, disputa nas competições teatrais, disputa quanto aos interesses da cidade, dos grupos diferentes que compõem a cidade. Você vai ver, seja no homoioi espartano, seja no cidadão ateniense, você vai ver ele buscando uma participação maior na administração, face os aristocratas, as famílias que buscam concentrar a terra. Essa vai ser a disputa comum em todas as cidades. Cada cidade você vai ver um avanço ou um recuo nessa participação maior do cidadão nas decisões políticas, na realização da isonomia. Corinto vai deixar de ter uma monarquia e vai ter um governo oligárquico da família dos Baquíadas, que vai fazer com que a cidade se desenvolva muito nas navegações, já que ela está no Istmo, um trecho de terra que liga a Ática, onde está Atenas, e o Peloponeso. E ela vai ter, Corinto vai ter um poder ali, um controle sobre esse istmo. Esparta você tem um governo misto, meio aristocrático, meio democrático. Você tem duas famílias, cada uma com um rei, que tem um controle do conselho de anciãos, de homens com mais de 60 anos. Essa gelosia e esses reis, eles decidem os assuntos políticos e econômicos e militares e religiosos da cidade. Estabelecido por Licurgo, você vai ter um modelo educacional único em Esparta. O menino, aos 7 anos de idade, a menina ela vai ser educada para ser uma boa mãe no futuro, para ser mãe de um homem forte no futuro. Então ela vai aprender o canto coral, vai aprender exercícios físicos. Agora o menino, aos 7, ele vai para um treinamento militar, junto com outros meninos, onde eles vão aprender, por exemplo, a caçar, entendendo que na caça você desenvolve técnicas militares a serem usadas no futuro. Quando esse garoto chega à adolescência, ele vai para a cripta, que é ele sozinho, não mais no grupo de meninos, ele sozinho, ele vai para o meio do mato, sem roupa, sem armas, sem proteção, sem comida, e ali ele tem que sobreviver. Ali ele tem que
sobreviver frente aos perigos, aos animais, frente à fome, já que ele aprendeu a reduzir ao máximo sua necessidade de alimentação, de abrigo, no treinamento anterior. E nessa cripta, se espera que ele mate os ilotas. Ilotas são uma população que é considerada mais baixa no status social de Esparta. São os equivalentes, são os escravizados, né? Esparta também tem uma população que habita à margem, que são os periecos, que são artesãos, comerciantes, que têm um certo nível de vida. Agora, na cidade, as famílias aristocráticas colocam seus filhos para o treinamento para serem soldados. Quando chegam aos 30 anos, esses jovens, eles compõem uma guarda da cidade e eles fazem refeições coletivas, na qual cada um contribui, e aquele que não tiver nada para contribuir, ele vai ter um rebaixamento social, vai chegar próximo ao nível dos ilotas. A cidade de Esparta, ela vai ter essa estrutura, vai se desenvolver como uma cidade militar, por causa da sua estrutura, da sua história de conflitos nas suas fronteiras. Principalmente conflitos dela com Argos, outra cidade lá no Peloponeso. Em Atenas, falando de Atenas, você tem os arcontes, que cuidam, são três tipos de arconte, que cuidam de funções militares, funções religiosas, funções da administração pública. Esses arcontes, quando ficam velhos, eles vão para o aerópago, que tem uma função ainda também religiosa e jurídica na cidade. Mas o principal em Atenas é a Assembleia e o Conselho. A Assembleia é de participação popular aberta. Ali se votam leis. E o Conselho, ele é de participação dos mais ricos, por causa de um censo que estabelece níveis de renda. Só aqueles que têm maior nível de renda podem ocupar cargos no conselho, porque os mais pobres, que são os tetas, eles não têm dinheiro para deixar de trabalhar. Só depois é que vai vir um legislador que vai estabelecer um pagamento para que os tetas possam abrir mão do seu trabalho e participar dos conselhos, que são esses lugares que elaboram leis. Elaboram leis que as assembleias pedem. As assembleias é um lugar de participação coletiva, o lugar da isagoria, que é o falar livre, que as pessoas ali exprimem suas necessidades e propõem leis que vão ser elaboradas no conselho e que vão voltar para a assembleia para serem votadas. O que vai acontecer em Atenas foi chamada de Revolução Hoplita. É o seguinte: na Grécia, o poder político era ocupado pelas elites, pelos aristocratas ou pelos reis, porque eles tinham condições de comprarem armas para lutar, para defender seus territórios, defender seus países. Então acabava que na política só participavam os aristocratas, aqueles que tinham dinheiro para poderem lutar. O que vai acontecer em Atenas, que é essa Revolução Hoplita, é que
a população da produção rural, que Atenas é dividida numa área urbana e uma área rural, que produz para o sustento da cidade. As cidades todas têm dificuldade de se sustentarem, de terem alimentos, por isso que elas fazem a colonização, né? Pessoas ligadas ao campo, elas vão enriquecer, apesar da pressão dos aristocratas que concentram terras. Com esse enriquecimento popular, eles vão poder comprar a armadura do hoplita, e eles vão para a guerra também num novo modo de guerrear, que é a formação por fileiras. Os homens vão fazer uma fileira com cada um com uma armadura e cada um no braço esquerdo segurando o chamado hóplus, que é um grande escudo, um enorme escudo redondo no braço esquerdo. No braço direito, uma lança ou uma espada. Então um homem fica ao lado do outro. Se eu estou com o escudo aqui nesse meu braço esquerdo, eu estou protegido desse lado esquerdo. Mas o meu lado direito está desprotegido, né? Qual é a proteção que eu vou ter no meu lado direito? Vai ser a borda do escudo, a borda esquerda do escudo do cara que está do meu lado direito. E assim sucessivamente. Um homem, então, ele é protegido por ele mesmo, daqui para cá, é protegido pelo outro, de lá para cá. Isso forma uma solidariedade entre os homens. Uma solidariedade que vai se rebater na política. Os homens vão procurar ter uma participação na administração da cidade. E você vai ver os reformadores ou legisladores em Atenas, que vão progressivamente construindo a democracia ateniense. Olha só. Você tem, no século VII, uma tentativa de tirania, uma tentativa de golpe do Cílon, que vai ser desbaratada. Você vai ter um reformador, Drácon, que vai fazer uma diferença entre o homicídio voluntário e o homicídio involuntário. Ele vai estabelecer um tribunal para julgar os homicídios. O homicídio não vai ser mais tratado como um assunto pessoal de busca de vingança. Drácon é conhecido pelas leis draconianas, né, pelas leis inflexíveis, mas ele vai acabar com a vindita, com a busca por vingança, a busca por justiça pessoal. Vai estabelecer a comunidade a justiça individual vai ser assunto da comunidade. Com Solon vem responder a uma crise agrária de acumulação de terras nas mãos dos aristocratas, o que leva a população, os trabalhadores rurais, a trabalharem nas terras dos outros, muitas vezes se endividando e, ao não conseguirem pagar suas dívidas, sendo tomados como escravos. Solon vai proibir o endividamento e a escravização pelo endividamento desses homens. Ele não vai fazer, contudo, a redistribuição da terra. Ele não vai dar esse golpe necessário nos aristocratas, mas ele vai reduzir a exploração, que a exploração sobre o trabalhador chegue a esse limite da escravização. E ele estabeleceu também um censo dos níveis de renda, né? 4 níveis de renda, sendo o mais baixo dos tetas.
A cidade vai ter disputas, em Atenas, entre os habitantes que moram no litoral, os habitantes que moram nas montanhas e os habitantes que moram no interior. Os habitantes que moram nas montanhas, eles são mais prejudicados. Eles vão ter como representante o Pisístrato, que vai se tornar um tirano e um legislador em Atenas. E ele vai procurar fazer empréstimos para os trabalhadores, oferecer empréstimos para os trabalhadores. Depois dele você vai ter uma tirania do Hippias, que não vai se entender com as duas principais famílias de Atenas, famílias aristocráticas, né, os Filaídas e os Alcmeônidas. Mas o Clístenes vai ter boa relação com os aristocratas, embora também incorpore estrangeiros para a cidadania. Os demos, que são as divisões territoriais, vão cuidar do registro da população e vão fazer o registro dos estrangeiros, vão ser incorporados à cidadania ateniense, que antes era restrita aos nascidos em Atenas, né? E o Clístenes também vai dividir, para evitar essas disputas geográficas em Atenas, ele vai fazer um regime de tribos. Vai dividir a cidade em 10 tribos. Cada tribo é composta de 3 partes. Uma parte do litoral, uma parte das montanhas e uma parte do interior. Então as tribos, e cada tribo elege seus representantes. Então assim você vai acabar com a dominação que há de uma região geográfica sobre a outra, já que cada região vai ter um representante ali na tribo que elege seu representante. E você também não vai escapar assim da dominação que há em cada região, de um aristocrata local que tem domínio sobre trabalhadores locais. Isso vai acabar, porque na tribo você pode ter um representante aristocrata aqui do litoral, mas você vai ter um representante do trabalhador do litoral, trabalhando juntos e escolhendo representantes juntos. Então quebra-se a solidariedade, quebra-se a dominação local por essa divisão estranha em tribos, que pinça um homem aqui, outro aqui, e homens de cada lugar para compor o poder. Isso em busca de uma igualdade, no final das contas, na cidade. E o Clístenes também vai acabar com o censo na escolha dos magistrados, daqueles que vão ocupar os conselhos, né? As pessoas serão pagas para participar, os mais pobres serão pagos para participar dos conselhos, né? Isso vai fazer com que seja necessário um aumento no nível de instrução das pessoas, uma democratização no acesso à leitura e à escrita, para que os homens participem da administração pública, né? Então aí a gente chegou no século VII em Atenas, no século do arcaico na Grécia. Tá bom? Então a gente fica por aqui.